Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez e agora nós iremos abordar sobre o filo dos quinidários e é interessante esse grupo, né, de organismos, de animais, e certamente você já deve ter ouvido falar, né, sobre esses organismos, os animais urticantes ou os animais que queimam, né? Com certeza você já deve ter assistido algum desenho animado, por exemplo, Procurando Nemo, onde também passa muito a diversidade desses organismos, onde nós iremos falar sobre as águas-vivas, sobre os pólipos, sobre as medusas, considerando o aspecto geral da biologia, tá? E aqui a gente traz a parte de zoologia dos invertebrados mais simples. Então, nós fizemos uma aula sobre os poríferos, animais portadores de poros ou espongiários, e agora nós iremos abordar um pouquinho sobre os quinidários, né? Os animais urticantes ou os animais que queimam. Então, fique na aula que após a nossa vinheta vamos conhecer um pouco sobre a biologia desses organismos. Ok, então introdução à zoologia dos invertebrados mais simples. Aqui nós iremos abordar os aspectos gerais. Primeiramente, a gente coloca aqui, né, que os quinidários também podem ser chamados de coelenterados, ok? E a gente destaca aqui animais que queimam, então são urticantes, tá? O aspecto etimológico, coelenterata, do latim coelos, cavidade, né, do grego entero, e intestino, possuidor de cavidade intestinal, ok? Então, isso aqui é uma novidade evolutiva, porque antes deles, né, por exemplo, os poríferos não possuem essas características, não são constituídos de tecidos. Então, a novidade evolutiva aqui dos quinidários seria, né, a cavidade, né, intestinal. Possui grande organização superior, possui um grau, aliás, né, de organização superior em relação às esponjas. Então, são os primeiros a apresentar uma cavidade digestiva. Bom, essa parte aqui é interessante porque, de repente, as questões podem gostar de perguntar isso aqui, né? Qual que é a novidade evolutiva dos coelenterados? Então, são os primeiros na escala evolutiva a apresentar uma cavidade, tá, digestiva. Então, a gente destaca isso aqui como importante. São representantes mais populares, aqui as águas-vivas, pólipos e medusas. Nós iremos falar de cada um deles. Em relação às características gerais, é interessante porque a gente consegue interpretar as questões mais comuns. Então, primeiramente, são seres aquáticos, ok? Aqui podem ser marinhos ou de água doce, podem ser sésseis ou móveis, né? Então eles podem ficar fixos a substratos rochosos ou podem ser móveis. Em relação à divisão, eles possuem simetria radial, tá? Lembrando que o filo das esponjas são assimétricos, aí a gente está fazendo só uma comparação. E aqui são os primeiros animais a apresentarem uma organização tecidual, ok? Também são os primeiros a apresentarem, ok, uma cavidade digestória. Além disso, possuem sistema nervoso do tipo difuso, tá? Um sistema nervoso do tipo difuso. Apresentam 2 folhetos embrionários, né? Então, se apresentam 2 folhetos embrionários, eles são classificados como diblásticos. Por exemplo, o ectoderma e o mesoderma. No caso dos folhetos embrionários, nós não consideramos os poríferos como diblásticos, uma vez que eles estão dentro do grupo parazoários, né? Não formam tecidos. Então,
Os diblásticos são os únicos, é o único filo, aliás, os quinidários, tá? Os quinidários são os únicos, é o único filo classificado como diblástico. De plateumintos para frente, todos são triblásticos. Em relação à defesa, eles apresentam, né, a presença aqui de quinidócitos, que são as células de defesa, além do material de preenchimento, que é a mesogleia. Então, fique atento para essas características gerais, que são muito comuns em ajudar a interpretar questões. Aqui a gente traz uma ideia morfológica dos quinidários. Os pólipos, né, observo que os seus tentáculos são voltados para a região superior, tá? Então, os pólipos têm uma forma de tubo, são fixos em rochas, e a extremidade superior da boca. Então, os tentáculos são voltados para cima. Abaixo aqui, as medusas, tá? Já as medusas têm os tentáculos voltados para baixo, uma espécie aí de guarda-chuva. Então, são livres natantes e a boca na região mediana, rodeada de tentáculos. Okay? Então, aqui é só um aspecto morfológico em relação a alguns representantes dos quinidários. Como são os quinidários? Bom, aqui a gente traz, né, que esses animais são predominantemente marinhos, ok? Podem viver isolados, também eles podem formar colônias, e aqui alguns exemplos, né, os corais, que são fixos, as caravelas, que são flutuantes. A simetria desses organismos, radial, já falamos aqui, né, são diblásticos, formando então dois tecidos embrionários, o ectoderma, caracterizando aqui a epiderme, e o endoderma, caracterizando aqui a gastroderme e mesolesta, tá? E são os únicos do tipo diblástico, ok? Então, porífero não é nada, quinidários são diblástico e plateumintos para frente, todos são triblásticos. Estrutura de defesa, então aqui a gente tem, por exemplo, um quinidócito, tá? Já disparado, digamos aqui algum organismo ou então algum ser, né, fixa aqui no opérculo que vai disparar aqui o esporão e essa região aqui vai entrar dentro, tá, da pessoa ou de algum outro animal marinho, né, que vai receber aqui justamente essa ferroada que deve doer bastante. E aqui é o quinidócito, né, desarmado, então aqui o quinidocílio não foi ativado. Então, quando no caso, organismo, algum animal, né, que chega aqui nessa estrutura e clica nessa parte aqui do opérculo, ele vai disparar, fazendo com que ocorra aí um estrago bastante grande, aí, que é uma forma de defesa desses animais, e na espécie humana isso pode até causar alergias mais sérias, tá? Provocando aí situações mais complicadas relacionadas à saúde. Tipos de células, tá? Aqui nós temos algumas células relacionadas a esses organismos, a gastroderme, então nós temos aqui células muscular, a digestiva, célula ganglionar, ok? Bom, então observando aqui a imagem, a gente observa os tentáculos aqui do pólipos, tá? Considerando aí algumas células relacionadas ao preenchimento e à digestão desses organismos. Na classificação dos quinidários, de forma geral, nós temos a classe Hydrozoa. As características são pólipos predominantes, tá? E os representantes, as hidras, as obélias e as caravelas. A classe Scyphozoa, aí já entra as medusas predominantemente, um exemplo a Aurélia. E a classe Anterozoa, né, exclusivamente polipóides, aqui entra as anêmonas e os corais do grupo das Antorozoas. Aqui a gente traz então as imagens
caracterizando cada uma. São belíssimos, né? A diversidade desses organismos. Então, aqui os hidrozoas já tem esse aspecto morfológico aqui dos tentáculos, né? Voltados para cima. Aqui nós temos as caravelas, são lindas, e as sifozoas. Okay? Algumas imagens aqui caracterizando cada uma. E aqui as antorozoas, né? Que nós temos alguns exemplos de pólipos. Tá? Então, a diversidade ecológica é muito importante aí, a preservação desses organismos. Funções orgânicas. Então, como que é a nutrição? São carnívoros, né? Se alimentam de peixes, zooplânctons, e diferente dos espongiários, né? Dos poríferos, que têm uma digestão exclusivamente intracelular, os quinidários apresentam digestão tanto extra como intracelular, observando aqui a imagem, né? Então, os tentáculos aqui desse pólipos fixam aqui essa presa do peixe, aqui entram as enzimas digestivas, ok? E observando a imagem aqui, as enzimas vão fazer com que esse peixe que foi capturado vai servir aí de alimento. Então, qual que é o sentido aí da nutrição, né? A presa, eu tenho aqui a participação dos tentáculos, que leva aqui a presa para a boca, depois passa pela cavidade gastrovascular. Nós temos aqui a digestão parcial, né? A ação enzimática, né? As enzimas, que são catalisadores importantes aqui no processo, e o término da digestão dentro das células que revestem a cavidade. Então, é uma digestão extra e intracelular, com base aqui na estrutura dessa imagem. Bom, ainda em relação à digestão e à nutrição, tá? Nós temos aqui a cavidade digestória, nós chamamos de gastrovascular, a digestão do tipo extra e intracelular, não esqueça. A extracelular, o que é que nós temos? A secreção de enzimas, tá? E a intracelular, a ação de células da gastroderme. Tem um orifício, tá? Um único orifício, com função oral e anal. Bom, se esse orifício apresenta tanto a função oral como anal, é um organismo do tipo protostômio, tá? Protostômio, porque eu não tenho uma diferenciação de boca e ânus. Quando eu tenho dentro da questão embrionária uma diferenciação, né, da boca e do ânus, são organismos deuterostômios, tá? Mas aqui, como tem um único orifício, tá? Função oral e anal, são organismos, tá? Protostômios. Sistema nervoso do tipo difuso, então eu tenho aqui uma imagem, tá? Por exemplo, de um quinidário, caracterizando aqui o sistema nervoso todo difuso. Apresentam manchas ocelares, sensíveis à luz, estatocistos, percepção de posicionamento. Ok? De forma geral, então, respiração, eu tenho a participação de oxigênio, então é aeróbica, ocorre trocas gasosas por difusão, os poríferos também realizam trocas gasosas por difusão, a circulação de nutrientes e gases respiratórios distribuídos por difusão entre as células, a excreção, tá? Excreção celular, cavidade gastrovascular e a boca, locomoção, são cesses, aqui eu tenho pólipos, anêmonas do mar, corais, flutuação através de pneumatóforos, as caravelas, as medusas se locomovem por jato propulsão e os deslizamentos por cambaiotas, as hidras, ok? Como que seria a reprodução? Bom, a reprodução assexuada é aquela que nós não temos troca de material genético. Então, os espermatozoides, tá? E os óvulos se formam a partir de células intersticiais, ok? Então, eu tenho aqui as espécies de desenvolvimento direto, um novo indivíduo semelhante aos pais, tá? Uma espécie de clonagem. Em outras, desenvolvimento é indireto. Aqui o zigoto se desenvolve em uma pequena larva achatada denominada de plânula. Então,
como que se denomina a larva, né, desses organismos, a plânula. E algumas espécies apresentam um ciclo de vida mais complexo, como por exemplo a metagênese ou alternância de gerações, fase de pólipos e medusas. Tá? E aqui explorando então agora um pouco da imagem, a gente caracteriza então, né, já esse outro tipo, que é a reprodução sexuada, tá, desses organismos, caracterizando aí a fase da metagênese ou de, como nós chamamos, alternância de gerações. Tá? Então aqui a gente tem a liberação de larvas do tipo plânula, aqui a gente observa a estrobilização, né, a divisão transversal, a produção de éfaras, medulas imaturas, formação de novas medusas e as mesmas se desenvolvem e formam as medusas adultas. Então, aqui é uma fase chamada metagênese ou alternância de gerações. Bom, alguns exercícios só para a gente finalizar essa introdução geral em relação aos quinidários, tá? E a primeira questão coloca que um mergulhador profissional pretende montar um grande aquário em sua casa, né, contendo apenas uma espécie de quinidários do gênero Obelia. Nessa espécie, o ciclo reprodutivo ocorre a alternância de gerações por metagênese. Então, o mergulhador tem a intenção de formar uma população de quinidários com indivíduos geneticamente uniformes em seu aquário. Tá? Então, nesse caso aqui, para garantir essa uniformidade genética, o mergulhador deve coletar no mar aberto. Então, quais seriam, né, os representantes? Como ele quer apenas o quinidário do gênero da Obelia, tá? Aqui seria um único pólipo, tá? Um único pólipo adulto, ok? Letra B de bola, que faz parte lá da classe, naquela tabelinha que nós mostramos. A segunda, os recifes de coral constituem importantes ecossistemas do planeta, realmente, oferecendo abrigo, áreas de desova e proteção contra predadores. São o habitat de organismos na base das cadeias alimentares oceânicas. Tá? Inclusive, a ação antrópica vem impactando bastante esse ecossistema aquático. Então, o comando aqui, considerando os conhecimentos de biologia, é correto afirmar que os corais, tá? Bom, tem organização corporal polipóide, são animais fixos ao substrato, com reprodução sexuada, e os com organização medusoides, correspondente aos animais móveis, com reprodução assexuada. Letra B de bola. Tem vários tentáculos junto à boca, nem todos apresentam, né, compostos de quinidoblastos, os quais são células dotadas de flagelos, e auxiliam na movimentação da água para favorecer a filtração do alimento de trocas gasosas. Aqui deu uma misturadinha com características de poríferos. Letra C, são animais triblásticos? Não, tá? Todos os quinidários, todos são diblásticos. E a letra D, tem duas superfícies epiteliais, a epiderme, que reveste externamente o animal, e a gastroderme, que delimita a cavidade gastrovascular. Entre eles encontram-se as células pertencentes à mesogleia. Então, aqui é mais coerente, letra D de dado, tá? Opção de resposta. A terceira, sobre o processo de acidificação dos oceanos, tá? Decorrente das mudanças climáticas globais, afeta diretamente as colônias, os corais, influenciando a formação de recifes. Assinale a alternativa que completa corretamente a explicação desse fenômeno. Tá? Então, aqui, o dióxido de carbono dissolvido no oceano. Letra A.
gera menor quantidade de íons de hidrogênio, que diminui o pH da água, liberando maior quantidade de íons de cálcio, por sua vez se liga aos carbonatos, aumentando o tamanho dos recifes. Será que está relacionado direto com isso? Letra B, é absorvido pelo fitoplâncton, tá? Então, as plantas absorvem o dióxido de carbono. Entretanto, o processo fotossintético e o oxigênio liberado permanece na água do mar, oxidando e matando recifes de coral. Letra C. Leva à formação de ácido carbônico, que dissociado gera ao final íons de hidrogênio e carbonato, que se liga, impedindo a formação de carbonato de cálcio e compõe os recifes de coral. Letra D. É absorvido pelo fitoplâncton, né, as plantas, entrando no processo fotossintético, e o oxigênio liberado torna-se a água do mar mais oxigenada, aumentando a atividade dos corais e ao tamanho de seus recifes. Letra E, na terceira questão, reage com a água, produzindo ácido carbônico, que permanece no oceano e corrói os recifes de coral, que são formados os carbonatos de cálcio. Então, essa aqui é a opção de resposta, a letra E, em relação a essa característica, né, do dióxido de carbono. Okay? Letra E. Na sequência, a quarta, sobre os quinidários é correto afirmar: sua digestão é exclusivamente intracelular? Não. Aqui só se fosse os poríferos, por exemplo, os quinidários têm digestão extra e intracelular. Cuidado com isso. Os tipos morfológicos denominados são pólipos, considerados livres natantes? Não, né? Os pólipos, eles são fixos em substratos. Os principais representantes são as medusas e as esponjas. Ora, as esponjas são do grupo dos espongiários, né? Os poríferos, então não entra aqui dentro dos quinidários, ok? Apresentam filos distintos, então não é a letra C. Possui uma célula especial denominada coanócitos. Os coanócitos, tá, são aí das esponjas, né, dos poríferos. Então, são animais que apresentam 2 folhetos embrionários. Então, a opção de resposta, letra E, na quarta questão. Quinta, vamos ver aqui, no processo evolutivo foram selecionados os seres de fecundação, né, de fecundação externa, que liberam grande quantidade de gametas para o meio ambiente, as hidras, aqui no caso, as hidras. No entanto, reproduzem rapidamente e, embora lancem um pequeno número de gametas na água, a explicação para esse fato é que as hidras apresentam um acelerado processo de reprodução. Bom, pessoal, como é que nós chamamos o processo de reprodução das hidras, né? Aqui seria assexuada por brotamento, ok? Letra C de casa. Então, turma, a gente finaliza aqui. Muito obrigado. Se você chegou até o final aqui, né, deixe o seu like para valorizar o nosso trabalho e também se inscreva no canal, tá? Aqui nós iremos colocar uma sequência da zoologia dos invertebrados mais simples. Já falamos de poríferos, agora quinidários, depois iremos falar sobre os plateumintos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.